Adição. E aí, professor, como é que eu posso somar vetores? Vamos lá. Pessoal, primeira coisa para a gente conversar, o nome adição para vetores é um nome simbólico. Somar vetores não é igual a somar números. Isso vai ter que entrar na tua cabeça de uma maneira ou de outra. Somar vetores não é somar números. Por exemplo, primeiro que vetor não é número, vetor é um número orientado, vetor é uma coisa geométrica, tá? Prof, me dê um exemplo aí, vai. Pô, somar número é a coisa mais fácil do mundo. 6 mais 8 em qualquer lugar do mundo vai dar 14. Não tem para onde escapar, tá? E vetores? Galera, somar um vetor A de módulo 6 unidades e somar um vetor B de módulo 8 unidades não necessariamente dará 14 unidades. Sério, professor? Sério. Pode dar o quê, hein, professor? Pode dar um novo vetor de módulo 14 unidades. Pode dar um novo vetor de módulo 2 unidades. Sério, professor? Vai subtrair? Uhum. Veja, o nome adição é um nome simbólico, tá? O resultado de uma adição de dois vetores pode ser, inclusive, uma subtração. Calma, não fique bugado, não. Então, se eu pegar, vamos continuar aqui, se eu pegar um vetor de 6 unidades e um vetor de 8 unidades, a resposta pode ser 14 unidades, pode ser 2 unidades, ou pode ser qualquer outro valor entre 2 unidades e 14 unidades. Então veja que, professor, depende de que isso? Depende, pessoal, da geometria desses dois vetores A e B. Tá? Então a gente vai aprender aqui técnicas, né? Dependendo da geometria, se eles são perpendiculares, se eles são paralelos, se eles formam um ângulo qualquer, como é que eu acho o resultado dessa soma desses dois vetores? Então vamos comigo, ó. Existem dois métodos para somar vetores. O primeiro método, pessoal, que também é muito útil, é chamado de método geométrico, que era antigamente chamado, né, de regra do polígono. A gente chama hoje de método geométrico. Professor, como é que é isso? Bom, eu vou pegar a Dona Mariazinha aqui agora, que na verdade não é aquela formiga que a gente falou na primeira aula, tá? Vai ser realmente uma mulher. E Dona Mariazinha sai de uma loja, vai até uma outra loja, cuja distância é de 8 quilômetros, tá? Depois, pessoal, ela sai dessa loja B e vai para uma outra loja, que está agora a 6 quilômetros de distância. Se eu te perguntasse, desculpa, qual foi a distância percorrida por Mariazinha? Pessoal, distância não é uma grandeza vetorial. Você pode somar os números na seca. A distância percorrida por Dona Mariazinha, da primeira loja até a última loja, vai ser 8 quilômetros mais 6 quilômetros. Isso aí dá o quê? Isso aí dá 14 quilômetros. Não tem como escapar. Agora, se eu te perguntar o deslocamento de Mariazinha, pessoal, deslocamento é de onde você sai para onde você chega em linha reta. Em linha reta. Então, deslocamento de Dona Mariazinha, olha para cá, olha para a tela, vai ser, eu posso dizer que ela só tem um vetor de deslocamento da primeira loja, um outro vetor de deslocamento para a segunda loja e o vetor de deslocamento resultante, professor. Ó, é esse aqui. É esse vetor que sai da primeira loja e vai até a última loja. Então esse vetor azul, pessoal, é o resultado da soma desse primeiro vetor de 8 km com o segundo vetor de 6 km. Esse é o vetor deslocamento de Dona Maria, tá? E aí, professor, como é que eu calculo o módulo desse vetor? Pessoal, bem tranquilo, né? O módulo desse vetor a gente vai usar Pitágoras. Se esse deslocamento formou um ângulo de 90 graus, né? Se esse primeiro deslocamento e o segundo deslocamento formaram um ângulo de 90 graus, fica evidente que eu tenho um triângulo retângulo aí. Então, triângulo retângulo é sinônimo de Pitágoras. Vai lá, professor. Deslocamento ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais 8 ao quadrado, que é igual ao segundo cateto. E aí, d quadrado vai dar 64 mais 36, que vai dar 100, né? Então, d quadrado dando 100, d vai dar raiz de 100. Quanto é raiz de 100, pessoal? Show de bola. d vai dar 10 quilômetros. Então, 10 quilômetros é o resultado da soma vetorial do primeiro deslocamento com o segundo deslocamento. Esse método, pessoal, é chamado de método geométrico. Você sai do primeiro vetor, vai ligando vetores, né, consecutivamente, pega o primeiro vetor e vai até a extremidade
do último vetor, como a gente fez aqui. Tudo bem, pessoal? Nesse caso, dos vetores formando 90 graus, a gente mata por Pitágoras. E aí você deve estar me perguntando, ei, prof, e se não fosse 90 graus? Se não fosse 90 graus, eu quero te apresentar a famosíssima lei dos cossenos e a lei dos senos. Essa lei dos cossenos, pessoal, apesar dela ser muito grande, tá? E ser um pouco feia, mas ela é muito útil para a gente calcular a resultante de um vetor quando ele não forma 90 graus, quando ele forma um ângulo qualquer, tá? Então vai ser o seguinte, ó. Na verdade, eu até gosto de passar essa raiz aqui, quadrado para o outro lado, tá? Eu faço assim que fica mais fácil, ó. A quadrado vai ser igual a b quadrado mais c quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do alfa. Ó, como é que a gente pensa? Se eu quiser calcular esse cara, pessoal, né? Você pega os outros ângulos ao quadrado, ó. Então fica b quadrado, c quadrado, né? Menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo a esse cara. Veja que o ângulo que eu uso é sempre o ângulo oposto a A, tá? Vai ser sempre um ângulo oposto a A, que nesse caso aqui eu chamei de alfa. Às vezes, a lei dos senos também é muito útil. A gente pega o seguinte, ó, A dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual a B dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é igual a C dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que no nosso caso aqui é gama. Então, se dois vetores formarem um ângulo que não seja de 90 graus, nem 180, nem zero, que é mais fácil, você terá que partir para a lei dos cossenos. Só que eu vou te dar uma dica bem fundamental um pouco mais à frente, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aí agora. Dona Mariazinha, ó, foi 8 km para cima, foi 6 km para cá, mas veja, o ângulo agora não é de 90 graus. Vai ser de quanto, hein, prof? Vai ser, ó, olha o vetor de deslocamento dela, tá? E esse ângulo agora vai ser de 60 graus. 60 graus. E aí, vamos usar aqui a lei dos cossenos? Vamos lá? Como é que fica a lei dos cossenos, prof? Vamos lá, ó. D quadrado, que é o que eu quero, né? D quadrado vai ser 8 quadrado mais 6 quadrado menos, esse menos já é da fórmula, 2, que também já é da fórmula, 8 vezes 6 vezes o cosseno do ângulo que está diametralmente oposto ao deslocamento. Ó. Então agora ficou moleza, né, pessoal? Basta fazer essa continha aqui que você vai encontrar facilmente, ó. D, 8 quadrado, 64. 6 quadrado, 36, menos 2 vezes 8 vezes 6, cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que dá 1/2. Show de bola. Fazendo essa continha, pessoal, você encontra que D quadrado dá 52, extrai a raiz dos dois lados, raiz de 52 dá 7,2 quilômetros, tá? Então veja como é que a gente usou a lei dos cossenos aí para achar um deslocamento, a soma de dois vetores 8 e 6, cujo ângulo não é 90 graus. Se for 90, você parte para Pitágoras de boa, tranquilo? Olha esse exemplo aí que legal. Se cada quadrado na figura abaixo tem lado 1, é correto afirmar, sim, acho que esse afirmar-se está errado, tá? Que o vetor resultante mede. Olha para cá, pessoal, você consegue ver que eu tenho apenas vetores consecutivos aqui, ó. Olha o primeiro vetor, olha o segundo vetor, terceiro vetor, quarto vetor, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Então eu tenho vetores consecutivos, ó, a origem de um na extremidade do outro. Como é que eu faço para achar a resultante? É simples, pessoal. Esse método ele é bom porque você pode somar vários vetores de uma vez só, contanto que eles estejam consecutivos. Basta que você ligue o primeiro aqui, ó, a origem do primeiro na extremidade do último vetor, dessa maneira aqui, ó. Pronto. Ficou até meio borradinho aqui. Deixa eu fazer aqui mais criteriosamente, vai. Então, ó, olha o vetor resultante aqui, pessoal, né? Esse aqui, que eu estou desenhando em azul, vai ser o vetor resultante da soma de todos esses vetores aqui, tá? Como é que eu faço agora para achar o módulo desse cara? Olha que moleza. Ele não falou que cada quadradinho tem lado de uma unidade? Então, 1, 2, 3, 4, veja, ele vem até aqui, ó, o 5. Tudo bem?
E aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 5 também. Então, beleza, pessoal. Se aqui vale 5 unidades, ó. Se aqui vale 5 unidades, tá? E aqui embaixo vale 5 unidades, então fica fácil que eu posso usar Pitágoras aqui, né? Fica fácil ver isso. Então, R quadrado vai ser igual a quanto, pessoal? 5 quadrado mais 5 quadrado. Ou seja, R quadrado vai dar 2 vezes 5 ao quadrado, porque eu tenho 5 quadrado mais 5 quadrado. Extraindo as raízes dos dois lados, né? Vamos lá, coloca a raiz aqui, ó. 2 vezes 5 quadrado. Esse 5 que está ao quadrado eu posso cancelar o quadrado com a raiz, ele sai, né? Então eu fico aqui, pessoal, apenas com 5 raiz de 2. 5 raiz de 2 unidades, que é a resposta desse nosso exemplo. E isso nos dá a letra C. Tranquilo? Então olha como esse método ele é interessante, tá? Você pode somar vários vetores ao mesmo tempo, contanto que eles estejam consecutivos. Bora para a simulação computacional. E aí, prof? E aí é o seguinte, ó. Eu vou pegar esse vetor, tá? Tá aqui, ó. Vou pegar um outro vetor aqui e vou colocar tudo assim, pessoal. Tudo assim, ó. E vou pegar um outro... Cadê, cara? Aqui, ó. Peguei um outro vetor aqui. Pronto. Coloquei todos consecutivos? Coloquei. Cadê a resultante da soma desses dois vetores? E aí? Cadê a soma? Ó. Vem daqui até aqui, sim ou não? Veja se não encaixa. Perfeitamente, ó. Tudo bem, pessoal? Então veja que para você achar a soma desses vetores, ó, basta que eu coloque consecutivamente. Esse é um método geométrico, né? E vai do primeiro até o último. Veja que eu posso colocar aqui, se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, vou pegar aqui mais um vetor. Isso aqui é importante você notar, tá? Deixa eu limpar aqui, vai. Deixa eu colocar... Vou pegar esse vetor aqui. Vou pegar esse vetor aqui, tá? Vou pegar esse vetor aqui. Importante isso, pessoal. Te concentra. Vou pegar esse vetor aqui, ó. Veja que eu acabei de construir uma figura geométrica fechada. Eu construí uma figura geométrica fechada. E aí, quanto é que vai dar a resultante de todos esses vetores? Pessoal, se no método geométrico eu acho o vetor soma pegando da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor, olha para cá. A origem do primeiro vetor é esse. A extremidade desse último vetor é esse. Então, cadê o vetor soma? Não tem. Não tem vetor soma. O vetor soma, nesse caso, é zero. Por que zero? Né? Porque não tem como você ligar, não existe comprimento da origem do primeiro vetor até a extremidade do último, porque elas coincidem. Então, te concentra nessa dica importantíssima. Toda vez que você tiver uma figura geométrica fechada, formada por vetores que são consecutivos, a resultante dará zero. Cuidado, tem que ser vetores consecutivos. Por exemplo, se eu inverter o sentido desse cara aqui, ó, isso aqui é uma figura geométrica fechada, mas eu inverti o sentido desse cara aqui. Esses vetores são consecutivos, prof? Então não. Veja que eu vou ter um vetor soma. Olha que massa, eu vou ter um vetor soma. Tranquilo nessa dica aí, pessoal? Tá? Sucesso? Show de bola, hein? A gente pode brincar, ó, com várias coisas aqui, construindo vários vetores, tá? Deixa eu ver se você consegue achar comigo aqui a resultante desses vetores aqui, ó. Vamos lá? Tenho esse cara aqui. Pronto, e aí? Cadê a resultante de todos esses vetores aqui? Simples, né? Daqui para cá. Vai, prof. E ó, veja que se encaixa perfeitamente. Tudo tranquilo, pessoal? Tudo legal nessa soma aí, nesse método geométrico para achar a soma vetorial? Legal. Vamos prosseguir.